flow. It's the dream. O que é ter fé para você? Acreditar que Deus ele pode mudar tudo aquilo que você está vivendo hoje? Ou você não tem tanta fé assim? Porque a sua vida ela só vai mudar quando verdadeiramente você ter fé em Deus. É interessante que em todos os milagres de Jesus, a peça-chave ela foi a fé. A fé nada mais é do que acreditar naquilo que não vemos. Acreditar que Deus ele pode mudar a situação da nossa vida. Mudar aquilo que tem nos afligido, mudar aquilo que nos leva ao sofrimento. Mas Deus ele tem poder para fazer todas as coisas. E aquilo que agrada ao Senhor, que está no nosso coração, é a fé. Se apegue nela, tenha mais fé, tenha mais perseverança, que eu tenho a certeza que Deus ele pode mudar a sua vida. Olá galera do canal Os Clicados, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com mais um convidado muito especial que é o Hugo. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, graças a Deus. Hugo, se apresenta um pouquinho para a galera conhecer um pouquinho mais de você. Fala um pouquinho de você para nós. Eu sou o Hugo, sou morador de Potim, gosto muito da minha cidade, amo a minha cidade na verdade, já morei em outros estados, mas sempre fica algo no meu coração. Gosto de ver toda a juventude de Potim se desenvolvendo, assisto os vídeos do canal, gosto de ver quando nós temos algumas estrelas na nossa cidade e através da vida do Thiago tem mostrado isso para a população, tem mostrado isso para a juventude, que aqui também tem gente diferente, tem gente de garra, tem gente que corre atrás dos seus sonhos e tem gente que alcança, né, um determinado lugar na sociedade. Isso é bom de ver, que a nossa cidade está evoluindo, que a nossa cidade tem gente boa também. Bacana, né, Hugo? E eu tô com esse tema hoje aqui do nosso vídeo, que é viver a fé nos tempos da pandemia, né? E o Hugo tem uma representatividade assim muito grande dessa questão religiosa, né? Hugo, fala um pouquinho pra gente qual o seu trabalho na igreja. Eu já trabalho há bastante tempo, eu fui para a igreja, eu tinha 16 anos e eu me apaixonei porque foi algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu tinha uma vida, né, normal como qualquer outro jovem, saía, curtia, gostava daquilo que eu fazia, mas chegou um dia que eu fui até uma igreja, eu conheci de verdade o que era Deus, o que Ele poderia representar na minha vida, o socorro que eu precisava naquele momento foi Deus que eu tive. E eu gosto de poder trabalhar isso na vida das pessoas, eu gosto de poder enxergar e gosto de poder passar isso também para as pessoas através das minhas redes sociais, através dos trabalhos na nossa igreja. Eu acho que tanto a igreja católica como a igreja evangélica ela tem uma parte essencial, tanto nessa pandemia, porque hoje em dia eu vejo que a igreja ela é um serviço essencial, ela é um serviço que ajuda as pessoas. Eu sei que nessa pandemia muitas pessoas que não tinham crise de ansiedade começaram a ter, muitas pessoas que eu vejo no nosso meio que voltaram a ter depressão. Então a igreja ela é uma parte que ajuda as pessoas, o psicológico. Nós sabemos que muitos problemas eles estão no psicológico das pessoas. Muitos problemas estão, na verdade, no coração da pessoa. E Deus ele consegue fazer a pessoa fazer a pessoa enxergar a vida de uma outra maneira. Algo que eu tenho no meu coração, que uma palavra às vezes muda o dia, muda a vida da pessoa. Uma palavra que a gente fala, uma palavra que Deus ele nos usa, transforma a realidade da vida de uma pessoa. Então isso que me fascina. É bom você conhecer a Deus e conseguir passar isso para as pessoas. Poder ver vidas sendo transformadas. Essa semana eu tive uma experiência muito legal. Uma moça me pediu se eu não podia orar pelo pai dela, que o pai dela estava muito ruim aqui na Santa Casa de Aparecida. E eu falei para ela que eu iria orar, que ela não estava sozinha, que Deus ele estava com ela, ia ser o socorro do pai dela. E naquele momento eu orei por ela, falei para ela que eu ia orar até ele sair. E no primeiro dia que eu orei, ela me mandou uma mensagem que foi o primeiro dia que ele teve uma resposta positiva. Então isso nos anima, isso, sabe, nos motiva a falar, Deus, as vidas das pessoas, tem alguém que se importa. Deus ele olha para a dor da pessoa e sente junto, sabe? É por isso que Deus fala assim que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que se choram. Então eu acho bonito isso da parte de Deus, que toda vez que você vai ver que Jesus, nas passagens bíblicas,
toda vez que ele está passando, ou toda vez que ele chega no ambiente, as vidas que estão ali sofrendo, elas são transformadas. Eu gosto muito de uma passagem que tem na Bíblia, que é o homem da mão mirrada, ou o homem que tinha uma mão defeituosa. E se você for ler o contexto, era uma pessoa que ficava de lado, uma pessoa que era excluída pela sociedade por ter um defeito. E quando Jesus ele vai chegar na sinagoga, né, vai chegar no templo ou na igreja, falando numa linguagem atual, você vai ver que Jesus vai falar para ele se colocar de pé, se colocar no meio, para que Jesus pudesse fazer um milagre na vida dele. Não somente Jesus fez um milagre, mas Jesus fez ele voltar para a sociedade, fez ele se sentir igual às outras pessoas. Então eu sei que tem muita pessoa que tem espírito de inferioridade, se acha menor do que o outro, se acha incapaz, e Jesus ele vai mostrar dentro da palavra que tudo tem um jeito, e do jeito de que Jesus faz, sabe, é extraordinário. Eu gosto muito dessa parte. E Hugo, qual é o seu trabalho assim à frente da igreja? Né? Qual a denominação religiosa que você participa? Eu participo, eu sou evangelista da Igreja Apostólica do Evangelho Pleno. Ela tem sede no Rio de Janeiro. E aqui na nossa parte, né, nós temos o nosso apóstolo que é o André Luiz, a pastora Valquíria. E nessa cobertura a gente tem 14 igrejas e 2 casas de recuperação. Que no caso uma é em Cachoeira Paulista e outra aqui na nossa cidade mesmo, no bairro de Vista Alegre. Na igreja eu sou evangelista, né, tenho o trabalho de anunciar a palavra, do mesmo jeito que tem o pastor, que ele faz a parte de acolher, a parte de aconselhar, mas o meu trabalho dentro da igreja é poder anunciar a palavra, trazer pessoas que estão sofrendo, que estão perdidas, trazer a casa do Pai, da mesma maneira que tem aquela passagem do filho pródigo, sabe, fazer as pessoas voltar a enxergar que existe um Pai que ama elas. Eu também cuido da parte social da igreja, né, a parte de cesta básica, de fazer arrecadação, de poder levar as famílias que estão carentes, porque às vezes tem gente que está perto da gente e a gente não sabe porque a pessoa não se expressa, que está precisando de alguma coisa. Muitas vezes quem realmente precisa às vezes não fala, né? A maioria não procura, fala porque ela não está sua, acostumada, né, a pedir nada, a depender de ninguém, a depender, né? Porque eu sei que tem pessoas que aproveitam da situação, Sim. mas a gente sabe que tem muita família passando necessidade, passando tempo difícil, muitos comerciantes que faliram, perderam seu emprego. A gente sabe que tá passando um momento difícil de verdade. Então eu amo essa parte, eu já sou mais levado para essa área, eu gosto de me envolver de verdade, porque não adianta a gente querer fazer as coisas, viver pela metade. Com Deus não tem como você fazer pelo meio. Ou você faz para valer, para cuidar de verdade, ou é melhor você não fazer, igual quando Deus fala de um voto. Ou é quente ou é frio, né? Ou é quente. O morno não dá. Não, com Deus não funciona. Deus ele não gosta de pessoas assim. Então o meu papel dentro da igreja hoje é cuidar da obra social. Eu tenho que fazer os meus estudos para poder ministrar a palavra dentro da nossa rede, das outras igrejas que chamam, poder aconselhar muitos jovens que chegam até mim através do Instagram, de um projeto que eu tenho de poder ajudar pessoas que têm depressão, poder ajudar pessoas que têm crise de ansiedade, depressão pós-parto, que eu já peguei muitas pessoas naquele momento de achar que a vida ela não tem mais nada, de querer se matar, e você vê que Deus, através de uma palavra que você fala, Deus ele consegue mudar o quadro daquela pessoa, e a pessoa começa a enxergar a vida diferente, fala, não, isso aqui era só um momento, porque às vezes as pessoas elas medem a vida delas por um momento, e na verdade elas têm que olhar para a vida delas, porque o momento passa. Fase, eu aprendi com Deus que a fase ela passa, tudo é momentâneo, essa pandemia ela vai passar, as fases difíceis que a gente passa vai passar. Por muitas das vezes eu sei que tem pessoas que elas faliram, mas elas têm a oportunidade de poder construir algo novamente, porque tudo que é material ele passa, né? Às vezes a gente compra um carro, quebra, compra uma bicicleta, quebra. Então as coisas desse mundo ela passa, mas a palavra de Deus ela sempre é eterna, e é só ela que consegue fazer a pessoa ter um encontro, só ela consegue preencher o vazio que tem dentro da pessoa. Então, eu gosto, sabe, de poder estar envolvido em tudo que eu posso dentro da igreja, eu faço.
Isso é bacana mesmo, né? E assim, e você é jovem também, né? Esqueci de perguntar quantos anos que você tem? Eu tenho 25 anos, já faz 4 anos que eu sou evangelista, né? Com 18 anos eu já fui, 17 anos eu fui já separado para ser cooperador, aí depois eu já fui para diácono, que o cooperador é a mesma coisa que o diácono, é só como se fosse um estágio, né? O diácono ele ajuda o pastor a dirigir o culto, ele fica em volta, não pode deixar nada atrapalhar, ele tem que auxiliar o pastor. Aí, quando eu tinha 21 anos, eu fui consagrado a evangelista, e então já mudou a área, eu tive que aprender a falar, eu tinha muita vergonha, eu tinha muita dificuldade de poder olhar nos olhos das pessoas, e eu fui tendo que, igual a gente estava conversando há um pouco tempo, que eu percebi que nem sempre o maior inimigo da gente é igual as pessoas, eu coloco a culpa tudo em diabo, não, às vezes o maior inimigo da gente é nós mesmos. Então, às vezes, a gente tem que vencer os nossos medos, as nossas barreiras, porque para a gente conseguir viver o propósito de Deus, é isso que eu tive que fazer. Eu tive que vencer a vergonha que eu tinha, a timidez, para poder estar à frente de um trabalho da igreja, poder conseguir falar com uma autoridade para as pessoas conseguirem entender e transformar a vida que está ouvindo, né? Porque não é só você chegar lá, ministrar a palavra, mas o mais difícil é você lutar todos os dias para viver aquilo que você ministra. Exatamente. Porque eu me cobro, porque antes de eu ministrar para uma pessoa, quando eu vou, Deus ele me dá uma revelação, Deus ele me dá uma ministração, a primeira pessoa que corta vai ser eu. Eu que tenho que colocar a minha vida em ordem, eu que tenho que adequar a minha vida através da palavra, porque a palavra ela não é algo que ela vai nos acariciar, mas vai nos confrontar. Então a primeira pessoa que leva sou eu, para depois eu conseguir ministrar para uma pessoa. Então a parte da renúncia, nessa parte que você falou que dessa parte da gente ser jovem é um pouco difícil. É um pouco, sabe? Parece que você anda na contramão do mundo. Tá remando contra a maré sempre, Isso. né? Mas é interessante que o que eu mais gosto é que você nunca vai se sentir sozinho. E eu não tinha isso quando eu não conhecia Deus, né? Vivia as minhas vontades, e essa parte é a que me fascina, que eu sei que hoje, independente do problema que eu passo, eu não consigo mais viver sem Deus. É isso que eu gosto de mostrar para as pessoas, sabe? A pandemia fez com que a gente se adaptasse, né? Muitos cultos, muitos encontros religiosos começaram a ser feitos através aí do computador, né? Pelos aplicativos aí. Qual foi assim, o impacto que a pandemia trouxe assim, na rotina, no cotidiano de vocês? Assim, que você acha De que foi... início, a primeira visão que eu tive que ninguém estava esperando que ia durar mais que 15 dias. Sim, Né? Todo mundo estava achando, vai voltar, tudo vai ficar bem. Só que tudo isso, né, já chama um distanciamento social e afastou muita gente. Muitas pessoas se esfriaram na fé, e eu vi que os pastores, eles tinham uma preocupação imensa de poder conseguir atrair as pessoas de novo, e a gente só tinha a plataforma da internet. Sim. A gente só tinha o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, só que acaba não sendo a mesma coisa. Parece que o culto presencial conseguia prender mais as pessoas naquela visão cristã, que a pessoa precisa de Deus no cotidiano dela, todos os dias. Então a gente teve essa dificuldade. Começamos com os cultos online, nem toda a igreja conseguia assistir, porque a gente tem muitas pessoas de idade dentro da igreja, idoso. E eu lembro de uma senhora da minha igreja que falou para mim que quando estava tendo os cultos normais, ela tinha parado de ter depressão, e depois que teve a pandemia ela voltou, porque ela não tinha mais aquele convívio, não tinha mais com quem se aconselhar, não tinha mais a presença, né, a presença de Deus dentro daquele templo que fazia bem para ela. E eu vi que teve uma dificuldade, mas eu creio que tanto a igreja católica como a igreja evangélica, eu creio que a gente se esforçou para levar Deus até as pessoas. E foi se adaptando, né? A Porque gente tem que se adaptar. A gente não estava acostumado a gravar, Não, muita gente não estava não. acostumada a estar diante das câmeras, até uma estrutura mesmo para isso, que a maioria dos templos, né, religiosos, igrejas, não tinham, por exemplo, um tripé para colocar uma câmera, uma iluminação pensada nisso, porque, né, nunca se imaginou que um dia ia ter que fazer, né, o culto A gente online. tem que se adaptar. Então foi uma grande... As pessoas também, eu vejo que, né, toda a igreja ela teve que se adaptar ao culto online. Eles tiveram que ter, sabe,
Ou Eu já tenho um gato aqui, gente, ó. O gato tá perturbando nós aqui durante a gravação, ó. Só pra vocês Belezinha, saberem que hein? é o Chantilly. Fala oi pra galera, Chantilly. ele tá famoso no Facebook, eu vi ele lá. Mas eu creio que nada, sabe, nada saiu do controle de Deus. Eu sei que muitas pessoas, por não ter a igreja aberta, sabe? Eu creio que teve muitas pessoas que se afastaram, sim, e hoje estão lutando para poder voltar. Porque quando a gente sai, né, por causa da renúncia, eu não sei a imagem que eu mais vejo nos jovens hoje, o Thiago, é que parece que Deus ele é mau. Parece que Deus ele só castiga. Né? Isso, parece que Deus tudo, quando você vai para a igreja, tudo não pode, mas na verdade não é. Na verdade você aprende a viver de uma outra maneira. Tem muita coisa assim que a gente faz, muita coisa bacana que a gente pode fazer, e a felicidade que a gente tem não é a felicidade que o mundo pode oferecer, uma felicidade momentânea, uma felicidade que você está arriscando a sua vida, que você tem que, eu só fico feliz se eu tiver que me embriagar, eu só fico feliz se eu tiver que talvez usar alguma droga, sabe? E não tem isso. Você vê que Deus ele é o suficiente para você. Deus ele está ali em todas as horas que você pode contar, e Deus ele é o único que não te abandona. Diferente daqueles amigos, né, que a gente tem, que é só amigo, como todo mundo fala, amigo de balada, que na hora que você precisa não está ali. E Deus fala que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então a igreja também teve que se adaptar, e graças a Deus está passando. Hoje voltou os cultos claro, com distanciamento, com máscara, álcool gel, todos, né? Medindo a temperatura no início dos cultos. Então eu sei que teve muita gente que eu lembro quando eu voltei a cultuar, eu vi como que aquilo lá era importante para mim. E algo que eu fico, sabe, vendo que as pessoas, todas as vezes que elas erram, todas as vezes que elas pecam, elas, em vez de se aproximar de Deus, parece que aí que elas se afastam mais. Não, eu não sou digno, ninguém é digno de nada. Mas todos nós que somos pecadores, Jesus ele ama né, todos da mesma maneira, ele está pronto para acolher, pronto para te perdoar, como um advogado fiel. Em vez das pessoas se aproximarem de Deus, elas têm uma mentalidade diferente. Eu tô fazendo coisa errada, então Isso, eu vou aí me vai afastar. só se afastando, vai só se afundando, mas na verdade o desejo de Deus não. Toda vez que a gente peca, que a gente erra, porque eu também erro, você erra, né? Isso é normal da gente. Às vezes a gente se cobra tanto numa perfeição que a gente não consegue. Às vezes num pensamento seu, numa palavra que você fala, às vezes você acaba errando sim, porque é normal. Mas é aí que a gente tem que se achegar para perto de Deus e saber que a gente não é merecedor, mas Deus ele tem um amor infinito por nós. Hugo, vamos fechando aqui nossa conversa, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei ou que eu não entrei no assunto aqui? Eu acho que deu para se expressar bem. Eu fico muito grato pela oportunidade que você me deu hoje de poder, sabe, eu nunca liguei para essa parte de religião. Sempre eu vejo que Deus ele une pessoas. A religião pode ser que ela afaste, mas Deus ele une pessoas. Ele une, eu gosto muito de falar de um exemplo que eu lembro que uma vez eu juntei os jovens da minha igreja, uma igreja, só para você entender, uma igreja evangélica se juntar com uma paróquia lá de Aparecida para a gente fazer um projeto em Aparecida, arrecadar alimento, na época foi agasalho, e a gente poder fazer uma oração dentro de uma igreja católica, sabe? Eu creio que Deus é isso. Deus ele une pessoas, ele aproxima pessoas. Quem exclui é o homem, mas Deus ele sempre vai incluir pessoas. Ele vai poder agregar pessoas. Então, eu achei muito interessante isso da sua parte. Que Deus ele venha continuar te abençoando, o grupo que você faz parte, que eu acompanho, o grupo Maranatá. Eu creio que alcança muitos jovens da nossa cidade. Eu acho que a gente tem que se unir. A gente tem que juntar a nossa fé, juntar o Deus que a gente tem no nosso coração. E se vocês vão arrecadando jovem para a direita, a gente vai para a esquerda, mesmo que a gente vá junto, os dois grupos pelo meio. O que importa é fazer a juventude enxergar que existe um caminho diferente, além desse que eles já estão acostumados que o mundo pode oferecer. Então, que Deus continue abençoando vocês, Amém. todo o trabalho de vocês. Eu gosto muito de ver os vídeos que você posta e dos jovens que você traz aqui. E eu creio que Deus ele só tem a agregar na sua vida.
Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, não sei de quem que é essa frase, mas eu gosto muito dessa frase, eu acho que tem tudo a ver, assim. Que é, ela fala assim, que a força que nos une é maior do que aquilo que nos separa, que é Jesus, né? Então eu acho assim, apesar de a gente ter às vezes uma divergência de dogmas, de crenças e tudo mais, mas nós temos uma coisa que nos une, que é Jesus, o Filho de Deus, né? Então só ele já basta pra gente se sentir uma família, se sentir um só, né? Então eu acho que essas divisões realmente não devem, né, existir. Cada um tem a liberdade de crer, de seguir as regras que quer, né, de crer da maneira que for, mas a gente tem um denominador comum sempre, que é Jesus, né? E então é isso aí, Hugo. Brigadão mesmo. Obrigado. Deus abençoe muito, né, seu ministério, abençoe muito lá também sua igreja, todos os jovens, né, todos os trabalhos que vocês fazem. A minha igreja também agradece pela oportunidade. Eu fui por cima agradecido mesmo. No nome do nosso apóstolo André Luiz, da nossa pastora, eu comuniquei eles falaram que ia orar por mim, que desse tudo certo, estava torcendo para dar certo. E só tenho a agradecer, eu creio que esse mundão aí tá grande. E leva um abraço meu para eles lá também, a graça de Deus. Arrecadar todos esses jovens aí para Cristo. E você que gostou do nosso bate-papo aqui, ó, curte, compartilha, vamos fazer essa conversa chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá bom, galera? Obrigado por você estar aqui com a gente também. Até o próximo Os Clicados. Obrigado, fui! gente. Tchau, tchau! Galera, aqui é o Clique.